Bom dia a todas e todos. Nós estamos aqui iniciando a nossa terceira rodada de discussão. Em nome da diretora-geral da SEI, Georgette Costa, do nosso diretor de estudos, Edgar Porto, e da nossa equipe da diretoria de estudos, nós agradecemos as pesquisadoras e pesquisadores das universidades baianas que têm feito parte desta rede conosco, discutindo a expansão diferenciada da Covid no estado da Bahia, a partir de várias regiões. E daí porque da nossa gratidão a essas professoras, professores e pesquisadores por conta de eles estarem atuando em regiões diferentes do estado da Bahia. Hoje nós teremos duas pesquisadoras e um pesquisador. A professora Andréa da Silva Gomes, da UESC, que é economista, mestra em economia, doutora em desenvolvimento rural. Teremos também a participação, representando a UNEB, da professora Patrícia Carla Schmidt Galvão, que é da área de comunicação social, especialista em gestão pública governamental e mestra em planejamento territorial e desenvolvimento social. Teremos também, representando a região da UESB, de Vitória da Conquista, o professor, nosso colaborador Gildásio Santana Júnior, economista, mestre em economia rural e doutor em administração. Como sempre, as rodadas se iniciam com as impressões das e dos pesquisadores durante 15 a 20 minutos. Nós passamos a palavra a elas e eles, e após isso nós abrimos para as perguntas e fazemos o nosso debate aqui. Portanto, é uma honra para a SEI, uma honra para a diretoria de estudos, contar com esses olhares que, independente de abordagens quali ou quantitativas, são olhares muito importantes para compreendermos como a pandemia vem se desenvolvendo e como as relações estão sendo travadas diante desse fenômeno, desse problema de reflexos globais. Então, eu já inicio passando a palavra à professora Andréa da Silva Gomes, da UESC, que vai tratar justamente da expansão da Covid na região cacaueira. Professora, então, Andréa, a palavra é com a senhora. Assim que vocês visualizarem, vocês me avisem, por favor. Já estamos visualizando. Já dá para ver daqui. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, né, o convite em participar dessa rodada, que eu acho de extrema importância, reunir a universidade e a SEI para esse tipo de discussão, essas rodadas, e também eu preciso dizer que eu tenho um carinho todo especial pela SEI, né? Afinal de contas, eu participei da SEI, eu passei pela SEI há uns 20 anos atrás, um pouquinho mais, e eu sei que é importante essa superintendência para informações, discutir informações para fins de planejamento estratégico. E eu devo dizer que quando eu entrei na SEI, eu era uma menina, né, e saí da SEI uma pesquisadora. Então, eu tenho um carinho muito grande pela SEI, e hoje eu estou na universidade, eu sei que tem uma pontinha da SEI com responsabilidade nisso. Então, eu queria dizer aqui o meu total carinho pela instituição, pela SEI, viu? Obrigado, professora. Muito obrigado. Eu saúdo a todos que estão aí, meus colegas, professores, Edgar e todos que estão aí presentes nesse momento. Bom, eu não consigo vê-los aqui, mas eu vou apresentar e qualquer coisa, se minha conexão cair, a Mônica entra em contato comigo, por favor, Mônica, viu? Por telefone, que aqui eu não consigo visualizar. Bom, eu vou dar seguimento à fala um pouco do professor Roque, que foi na semana retrasada, sobre o avanço da Covid aqui na região sul da Bahia. E vou dividir a minha apresentação, na verdade, em 3 partes de 5 minutos. Uma primeira parte é fazer uma contextualização geral da situação como ela está agora na região, né? Uma segunda parte da minha apresentação é tentar comentar ou expor alguma hipótese para explicar o porquê que nós estamos na situação em que nós nos encontramos. E uma terceira fala de 5 minutos, eu espero indicar algumas propostas de estudo também daqui para frente com relação a essa temática. Então, a minha linha ela vai nesse perfil da apresentação. Bom, eu começo, então, apresentando esses 2 mapas, na realidade, com que objetivo? Para a gente verificar o tamanho da encrenca que a gente se meteu, né? Então, observe que há 3 meses atrás, nós tínhamos no Brasil somente 7 municípios com a Covid. E 3 meses depois, praticamente o Brasil inteiro está tomado pela Covid.
que iniciou, obviamente, na entrada, principalmente no litoral, né, além da capital São Paulo, pela via aérea, e foi adentrando pelo país pela via rodoviária. Se a gente observar também lá o Amazonas, né, pela parte fluvial também. Então, isso daqui é para a gente ver o avanço rápido, de acordo com a Fiocruz, foi um avanço extremamente rápido da Covid no Brasil. Levando, só para dizer também que quem está ainda no Brasil, os municípios acima de 50 mil habitantes estão todos covidados, né? Apenas salvam-se ainda alguns poucos municípios abaixo de 50 mil habitantes e um pouco mais, como a gente pode ver nessa linha aqui, olha, que é o percentual de municípios no Brasil, um pouco mais também dos municípios com 10 mil habitantes. O resto está tudo convidado, certo? Que são municípios mais do interior, né? Levando a nossa análise para a Bahia, o que a gente encontra aqui? Esse mapa, ele é um mapa da região de influência das cidades da REGIC 2007. O IBGE está lançando agora a REGIC 2018, mas ainda não disponibilizou a rede total, né, a rede de fluxo de cidades. Mas esse mapa à esquerda evidencia a cor amarela, aonde está concentrado a Covid. Então, a gente observa realmente que a nossa região, que é a região sul, além da região metropolitana, uma incidência muito grande, podemos dizer que é um cluster da Covid. E também estamos começando a ver um início de um cluster também de Covid lá em Vitória da Conquista, aqueles raios que a gente está vendo ali, na realidade, é a região de influência das cidades, né? E também no extremo sul também está caminhando para lá aparentemente um outro cluster de Covid, tá? Então, para a nossa região específica, que é o mapa B, o sul da Bahia, o que a gente está vendo? Esses raios, como eu falei, ele denotam, em certa medida, a hierarquia das cidades, né? Então, os municípios de Ilhéus e Itabuna exercem forte influência de fluxos econômicos, fluxo de população para esses municípios que estão ao redor. Obviamente, em Ilhéus e Itabuna, a gente oferece serviços de ordens superiores, né? Então, universidade, hospitais de média que têm serviços de média e alta complexidade. Então, isso atrai esses municípios que dependem desses serviços. Por isso que a gente diz que aqui tem uma rede importante, uma rede de influência importante, que vai até pau-brasil, né? Então, se a gente observar os municípios ao redor de Ilhéus, que estão com uma alta incidência de Covid, como Coraci, Uruçuca, Itajuípe, esses municípios, eles têm forte ligação com Ilhéus e Itabuna, inclusive com serviços de saúde, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Então, esses dois mapas, eles nos evidenciam a importância que tem os fluxos econômicos, os fluxos de população em torno, principalmente em direção a Ilhéus e Itabuna, por ser polos regionais, com arranjos populacionais que o tornam, né, referência nesses municípios da região. Então, essa questão dos fluxos regionais, da importância socioeconômica e de rede dessas cidades, é um dos motivos da propagação e do espraiamento da Covid na nossa região. Tá? Então, a gente não pode descartar esses fluxos econômicos, e a Covid, como a gente pode perceber ali, ela avança exatamente nesses fluxos econômicos que existem, nessas redes de contato, né? Então, foi para mostrar isso daí. Aqui na Bahia, fazendo a mesma referência do Brasil, quem escapa ainda da Covid são os municípios menores, tá? Até 10 mil habitantes, de 10 mil habitantes a 20 mil habitantes, o resto dos municípios estão todos covidados. Esses municípios estão mais no interior, né? E a nossa volta aqui da região sul, a volta de Ilhéus e Itabuna, que nós somos esses municípios da faixa azul, né? O segundo, que nós logo tivemos a Covid, então estamos 100% na Bahia já com Covid, mas nós puxamos basicamente os municípios ao redor até 20 mil habitantes, que são Itajuípe, Coraci, eles são em torno de 20 mil habitantes, que é exatamente a linha verde.
Então, nós, Ilhéus e Itabuna, puxa esses municípios com a população menor também para a Covid. Mas na Bahia, praticamente, quem está escapando ainda são poucos municípios com a população menor, né? Bom, e a nossa microrregião Ilhéus e Itabuna? A microrregião Ilhéus e Itabuna, nós temos esse quadro aqui, né? Esse quadro, esses dois mapas, eles foram fornecidos pelo boletim epidemiológico da UESP, do dia 3, né? Então, observe que os casos maiores realmente se concentram em Itabuna e Ilhéus, que é o mapa 1, os casos acumulados, né? E temos também um espraiamento já de casos acumulados ao redor de Ilhéus e Itabuna, mas como a gente vê a questão dos óbitos, que é o mapa 2, né, o mapa B, a gente vê efetivamente a importância de Ilhéus e Itabuna como sistema de saúde, pois a população que está com fragilidade, que está com Covid, em estado grave, vai exatamente para Ilhéus e Itabuna, e ali acontecem os óbitos, né? Hoje, eu estava olhando Ilhéus e Itabuna, existe uma disparidade de dados. Aqui dá um dado, a SAEB dá outro. Mas já tem dados dizendo que Itabuna está com 53, eu acho, óbitos, e Ilhéus 56. Mas existe uma disparidade de dados. Então, aqui é para a gente visualizar a situação concentrada em Itabuna e Ilhéus, né, da Covid, porém, a gente já vê uma taxa de crescimento maior dos municípios ao redor de Ilhéus e Itabuna, o que, na verdade, eu vejo como uma segunda onda, né? Então, antes Ilhéus e Itabuna estava com uma taxa de crescimento muito elevada, agora os municípios ao redor, que são municípios, diga-se de passagem, com uma população pequena, em torno de 20 habitantes, estão com uma taxa de crescimento elevada, de forma geral, né? E, em termos de coeficiente de incidência, a gente tem municípios com alta taxa, com altos coeficientes, como é Uruçuca, Ipiaú, e, de forma geral, a nossa microrregião ela tem uma incidência maior do que a Bahia, tá? Mas o que a gente observa é essa onda já indo para os municípios interiores, né? Ao lado de Itabuna e de Ilhéus, né? É isso que a gente está observando. Bom, de forma geral, o que nós temos aqui de Ilhéus e Itabuna? Em Ilhéus, todos os leitos de UTI para Covid estão ocupados. Então, nós não temos informação acerca dos 29 leitos de enfermaria existentes em Ilhéus. Itabuna, na semana passada, 67% dos leitos estão ocupados para Covid. De acordo com uma empresa, Ilocos, a taxa de isolamento social na região ela está baixa, né? Porque era 55, mas está em torno de 42 a 45, né? Então, ela está baixa, além do recomendado. E nós estamos com uma taxa de letalidade também alta, né? Me espanta Maraú, com 28,5, Borarema com 12, Uruçuca também está com uma taxa bastante elevada. Então, qual é a situação geral que a gente tem? Uma grande incidência de Covid, taxa de letalidade alta, leitos superlotados, é essa a nossa realidade, tá? E aqui eu trago esse mapa de Ilhéus, que é para a gente visualizar aonde está concentrada a Covid. A Covid, ela se concentra basicamente nos bairros do centro, né? O Malhado e Conquista. Conquista está muito aí por conta de um abrigo, que a Covid chegou num abrigo lá e realmente foi muito problemático, mas o Malhado, onde tem grandes aglomerações, onde tem uma feira. O que nos chama a atenção nesse mapa é a constatação de que a Covid ela está concentrada exatamente no urbano, né? Poucos, na área rural de Ilhéus, por exemplo, e assim também como Itabuna, mas muito mais em Ilhéus, que eu verifiquei mais em Ilhéus, a Covid ela está ela não avançou no rural, ela está concentrada de fato no urbano. E isso nos faz ver uma hipótese, na minha opinião, bastante forte, de que a Covid ela é uma doença urbana, né? Urbana, que evidencia as disparidades urbanas e não no rural, tá? Então, aqui a gente vê que a maioria dos óbitos ela acontece também com moradores do urbano e não do rural. Esse mapa evidencia isso. Bom, aí a gente vai para a seguinte pergunta. Sim, e os decretos municipais, eles vêm funcionando? Funcionaram? Como é que está a situação aqui da nossa região agora, né? Aí eu trouxe o caso de Ilhéus, né?
que a gente tem aqui em Ilhéus? Aqui é a curva de evolução de casos acumulados em Ilhéus. Então, nós tivemos, por exemplo, um decreto no dia 22 de março, que foi o de fechamento do comércio, e logo depois, 15 dias depois, observe que no início, lá em cima, a gente tem que os casos eles dobram a cada 2 dias e meio. Né? Então, logo no início da pandemia aqui na nossa região, os casos dobravam muito rapidamente. A gente teve o decreto no dia 22/3. 15 dias depois, a gente tem que os casos começam a dobrar a cada 6 dias e meio. Tá? Quando chega no dia 25/4, o que a gente tem? Nós temos o decreto municipal de Ilhéus que obriga o uso de máscara. E aí, isso foi dia 25/4. Quando chega no dia 15/5, ou seja, mais ou menos 15 dias depois, nós temos que os casos dobram a cada 27,9 dias. Ou seja, nós passamos de uma curva convexa, né, com crescimentos a taxas crescentes, e nós passamos para uma curva côncava, com crescimentos a taxas decrescentes, né? Se isso foi reflexo dos decretos municipais, eu não poderia afirmar, porque eu também não sei como é que se posiciona a evolução do próprio vírus, né? O vírus tem um ciclo de crescimento e depois de declínio. Mas o que a gente pode dizer é que, de fato, depois de 15 dias de um decreto, né, nós tivemos uma mudança na quantidade de casos aqui na região. Recentemente, nós tivemos um decreto que antecipou os feriados, assim também como acho que em Salvador, em alguns municípios da Bahia, mas eu não consigo ver ainda isso, porque precisamos da semana que vem, ou um pouco mais de dias, para a gente verificar se teve algum impacto na curva. O fato é que, aparentemente, a meu ver, nós estamos chegando, de fato, no pico da curva, porque as taxas de crescimento elas são cada vez menores dos casos. Né? Então, essa é a situação que nós temos agora em Ilhéus, e Itabuna segue o mesmo modelo de Ilhéus, tá? Ela também está com taxas de crescimento menores, né? Que talvez possa ser, inclusive, por conta do próprio ciclo da doença. Bom, aí vem a segunda parte, como é que a gente poderia explicar esse boom na microrregião Ilhéus-Itabuna, que foi o boom da Bahia, né? Com altos casos de incidência. A gente tem aqui uma hipótese. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma hipótese que a gente pode discutir depois, né? Bom, o que eu acho? Que no primeiro momento nós tivemos, que vou chamar de fase do contato. Essa fase do contato tem a ver, obviamente, com as conexões globais que vieram da China, foram para os aeroportos aqui no Brasil, principalmente aeroportos ligados à região litorânea, né, à seção da capital de São Paulo. E isso, obviamente, Ilhéus está conectado diretamente. Tem aeroporto, então isso aí a gente não tem como negar que houve essa facilidade dessas conexões globais aqui na região. Uma outra coisa também que a gente não pode descartar é que aqui nós tivemos, na nossa proximidade, uma festa de arromba, né? Uma festa de uma grande envergadura, e nessa festa foi constatado várias pessoas com a Covid, e muitos trabalhadores aqui da nossa região. Né? Então, inclusive, pessoas saíram daqui, foram para São Paulo, voltaram para Porto Seguro. Então, foi uma festa com mais de 500 convidados aqui na proximidade. Pode ter sido, sim, um foco, um multifoco, né? Ter propiciado um multifoco, e isso pode ter prejudicado muito essa etapa inicial do contato. A gente não pode afirmar, mas é uma hipótese forte. Então, nós tivemos inicialmente esses contatos de acordo com a conexão, de acordo com esse foco, esse multifoco. E uma segunda fase, que eu vou chamar de transmissão comunitária. Essa fase de transmissão comunitária, ela acontece de duas maneiras, né? Uma intraurbano. Então, a gente tem o foco do espraiamento intraurbano, que eu vou chamar um intramunicípio, principalmente com foco urbano. E isso acontece, essa transmissão, por alguns motivos. Aglomeração, obviamente nas feiras livres, aí o que foi gente na feira livre sem máscara. Uma alta densidade demográfica no urbano,
E uma coisa que eu gostaria realmente de chamar a atenção de todos é com relação ao próprio sistema de saúde regional como propagador da Covid-19. Tá? Eu vou mostrar rapidinho algumas reportagens que evidenciam que, embora Itabuna e Ilhéus seja referência em termos de serviço, como eu mostrei no primeiro mapa, é um polo regional com eixo de serviço, ou com oferta de serviços de alta complexidade, ao mesmo tempo que ela oferta serviços de alta complexidade, ela também não está parecendo, uma hipótese forte, é que esse próprio sistema de saúde está servindo como um grande propagador da Covid-19, certo? Que a gente vai ver já já. Aliado a isso, uma baixa taxa de isolamento, mesmo com os decretos. Então, a gente tem esses pontos a observar. Paralelamente ao espraiamento intramunicípio, a gente tem o espraiamento regional. Tá? Esse espraiamento regional, ele ocorre exatamente por conta desses fluxos econômicos que eu evidenciei no segundo mapa. Essas conexões que ligam os municípios que dependem dos serviços de Itabuna e Ilhéus, que são serviços de ordem superiores, né? E, então, o sistema de saúde é um exemplo claro. A universidade, graças a Deus que a universidade não está funcionando, então poderia ser um outro foco de disseminação da Covid. Então tem duas coisas que acontecem, é o espraiamento interno e o espraiamento regional por conta dos fluxos econômicos. Bom, uma terceira fase que eu particularmente ainda não consegui visualizar na região é a fase de instalação da doença, digamos assim, se eu puder dar um nome, né? Nessa fase de instalação é que a gente vai poder observar claramente, acho que um pouco mais para frente, né? Essa associação da Covid, por exemplo, com a pobreza multidimensional, se existe associação, como é que está dispersa a Covid intramunicípio, se existe alguma relação de saneamento básico com a Covid, vulnerabilidade, questões relacionadas à vulnerabilidade social, se está instalado, por exemplo, em aglomerados subnormais, em zonas de periferia. Isso aqui para a nossa região eu não consigo ver ainda. A gente consegue talvez visualizar isso nos grandes capitais, Rio de Janeiro, São Paulo. Aqui eu acho que a gente vai conseguir ver isso mais para frente, digamos que seria a cena dos próximos capítulos, né? Então, dito isso aqui tudo, o que é que eu entendo? Eu entendo que a nossa região, nós tivemos algumas questões que favoreceram, de fato, ela ter esse boom, né? Então, ligadas à própria localização dela, às conexões globais que a nossa região tem, né? Obviamente, esse multifoco inicial dessa festa que aconteceu, e também chama atenção, mais uma vez, para o sistema de saúde, que a gente encontra, por exemplo, várias reportagens relacionadas à deficiência do sistema de saúde regional. Então, nós temos vários casos, tem um caso de um policial que levou um tiro, uma ação com os bandidos, foi para o hospital e voltou com Covid e foi para a UTI. Tá? Tem outras pessoas que vão para o hospital, vão para casa, contaminam e voltam para o hospital de novo. Então, isso é um ponto que deve ser chamado muito a atenção. Sistema de saúde como vetor de contaminação. Tá? Isso é muito importante. Como os municípios ao redor dependem do sistema de saúde nosso, nós estamos transmitindo também Covid para eles. É a rede, né? É a famosa rede que eu acabei de dizer. Então, a gente tem essa situação aqui que deve ser levada em consideração, muito séria, como uma transmissão da Covid. Tá? E aqui eu peguei esse mapa, que é o da REGIC 2018, que é o mapa mais atual que eles têm, foi divulgado, se eu não me engano, agora no final de maio, ou meados de maio, né? Que ele mostra exatamente os limites das regiões de busca por serviços de saúde de baixa e média complexidade. Então, observem que vários municípios, até Pau-Brasil, eu tenho lá Ibicuí, Coraci, Baitaba, Uruçuca, esses municípios todos estão procurando Ilhéus e Itabuna para os serviços de saúde. Então, se nós temos um serviço de saúde complicado, isso é um problema muito sério.
né? Então, esse mapa mostra que nossa área de atuação para serviço de saúde ela é vasta, não se restringe somente aos mas ela tem um campo de atuação, uma abrangência muito alta, né? E isso é um complicador. Além, obviamente, daquele fluxo econômico que eu falei, fluxo de outros serviços sem ser a saúde. Aqui eu evidenciei a saúde, porque é a saúde que é a bola da vez da gente aqui agora, né? Então, dito tudo, acho que meu tempo deve estar acabando. Sim. Está acabando, né? Já venceram os 15 minutos, a senhora pode... Mas só aqui, mas só rapidinho, eu estou acabando. Então, aqui, dito isso, eu acho que a gente tem, eu dou aqui algumas sugestões de pesquisas para a gente, né? Por exemplo, é importantíssimo a gente fazer uma análise da Covid intraurbano, né? Porque aí a gente vai ver, de fato, uma coisa que a gente ainda não percebeu daqui para frente, pelo menos eu não percebi, essa associação da Covid com vulnerabilidade social intraurbano, com a questão da pobreza multidimensional, com a questão do saneamento básico, que, aliás, o Itabuna, diga-se de passagem, é péssimo, né? Então, isso é um tema para a gente pensar juntos. Outra coisa seria analisar as REDICs 2018 com o avanço da Covid-19, ou seja, analisar os fluxos econômicos com o avanço da Covid-19. Isso também é uma outra ideia de pesquisa. Outra sugestão também, outra coisa que a gente poderia analisar é o urbano e o rural, para a gente evidenciar de fato que a Covid ela é uma doença urbana, ela não é uma, ela gosta do urbano, ela gosta da aglomeração. Eu peguei a taxa de urbanização e fiz essa relação com o avanço da Covid, é uma relação positiva, há uma relação bem clara entre urbanização e a Covid. Outra coisa, associar os decretos municipais com a evolução da Covid-19, eu acho que é interessante fazer isso, e analisar o sistema atual da saúde, do sistema de saúde nos municípios. Então, é isso que eu queria falar para vocês, que meu tempo acabou, né? A gente, então, no debate, a gente conversa um pouquinho mais, e aí, obrigada, Enésio, pela oportunidade. Professora, nós que agradecemos pelo seu olhar múltiplo, muito rico, e vamos debater sobre ele ao final. Neste momento, eu passo a palavra à professora Patrícia Galvão, que vai representar aqui a UNEB para falar da Covid na região do Baixo Sul. Com a palavra, a professora Patrícia. Vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer essa oportunidade ao professor Edgar, a toda a equipe da SEI, né? E dizer de estar contente, né, em participar dessa mesa, ao lado dos professores Gildásio e professora Andréa, e de toda a equipe aí de mediação, né, e de suporte, de amparo tecnológico. Bom, em relação ao Baixo Sul, o que é que a gente poderia estar comentando nesse momento, né? Eu também deixei claro a quem eu falei anteriormente, de que eu daria umas notícias, né, mais ou menos como as coisas estão caminhando por aqui, e talvez sinalizar pontuar algumas análises assim, ainda muito superficiais que a gente pretende estar desenvolvendo, né, na sequência aí dos debates, mas também com um pouco mais de reflexão, talvez uma escrita de um artigo, né, ou de um paper. Pois bem, primeiramente, eu queria rememorar que o Baixo Sul é composto por 14 municípios, né? É uma região pequena, vamos dizer assim, né? Que tem Aratuípe, Cairu, Camamu, Gandu, Igrapiúna, Ituberá, Jaguaripe, Nilo Peçanha, Piraí do Norte, Presidente Tancredo Neves, Taperoá, Teolândia, Valença e Venceslau Guimarães. No último boletim epidemiológico, que eu olhei, que foi o de ontem, dia 10 de junho, existem alguns dados que, vamos dizer, para alguns desses municípios, para 2 municípios desses, que seriam Gandu e Valença, que chamam um pouco a atenção, né, em relação ao número de casos absolutos, como é o caso de Valença, que está entre os 50 municípios com maior número de casos, ou o município de Gandu,
que também tem um elevado número de casos, mas que, sobretudo, pelo coeficiente de incidência por 1 milhão de habitantes, né? Ele, acho que ele não está entre os... está também entre os 50 municípios com maior número absoluto, né? Com maior número de casos, e, sobretudo, pelo coeficiente, porque o coeficiente de Gandu se aproxima, né, um pouco do coeficiente daqueles municípios em que você tem, que a gente está chamando, né, que são polos de concentração. Então, daquela lista, acho que eu não copiei agora, mas a gente tem Salvador, né, com o coeficiente, e Salvador agora já não é mais o primeiro, ele já foi deslocado, né, são municípios do sul da Bahia que estão nessa listagem, né, Ipiaú, Itajuípe, eu não vou me lembrar agora, mas depois a gente pode retomar isso. Uruçuca, né, teve por bastante tempo, acredito que ainda está. E Salvador, que está com um coeficiente de 6.319. Em comparação, né, Gandu teria esse coeficiente de 4.228. Então, aí já chama um pouco a atenção, né? Agora, a questão do Baixo Sul. Então, vamos ficar tendo essa noção, né, de que são 14 municípios, e a gente vai destacar, por vez, iluminar, né, cada caso, aí, primeiramente, esses dois, Gandu e Valença. A gente pode dizer que o Baixo Sul é uma área, né, que ela é uma área intermediária desses dois polos de concentração de casos Covid-19 na Bahia, né, agora, atualmente. E daí eu acho que é curioso a gente poder olhar e perceber, né, no que ela está se distinguindo desses dois polos, ou seja, uma análise que distingue aspectos do interior com o exterior, e no próprio interior, como é que ela se contrasta. A gente pode dizer também que, em questões da geografia, né, ela é uma faixa, vamos dizer assim, que estaria entre esses dois polos de concentração, e que esses municípios estão distribuídos, né, seja numa parte litorânea, seja numa parte interiorana. Essa parte litorânea, ela é atravessada, né, por uma BA, a 001, é uma estrada estadual que liga, né, já bem próximo de Salvador, atravessando a Bahia, né, então chegando lá em Nazaré, liga até Serra Grande, que já vai chegando perto lá de Uruçuca e Ilhéus, né? Então, tem esse eixo dessa estrada estadual. E tem no litoral, né? E na parte do interior desses municípios, né, na parte interior da região, esses municípios são atravessados por um outro eixo, por uma BR, né? Aí já é uma estrada de fluxo federal, vamos dizer assim, que também atravessa esses municípios. Então, houve uma diferença, né, me parece, que em relação a gente pode dizer, a hipótese de que os fluxos econômicos, né, ou os fluxos de mobilidade, né, justificariam casos maiores em Gandu e em Valença? Sim, por motivos diferentes, mas sim. Então, a gente pode dizer que Gandu, por estar na BR, né, justamente na passagem desse fluxo de uma estrada federal, e próximo, bastante próximo, com aquele raio de influência que a professora Andréa explicou, da região sul, que é um polo, né, de concentração e de irradiação, né, de Covid no estado da Bahia, hoje tem se configurado, e Valença pela questão turística, né, pela questão
da relação com o Morro de São Paulo, que é do município, desse fluxo marítimo, né, e dessa atração de turistas, inclusive estrangeiros, muitos estrangeiros, né? Não só para algum conjunto de ilhas, para Morro de São Paulo, para Boipeba, né? Porque é uma área insular. Então, essa hipótese se confirmaria em termos de fluxos econômicos? Sim. Mas acredito que, pela posição geográfica, né, e pela possibilidade de atuação da governança local, houve uma diferença entre esses dois. Tem havido uma diferença entre esses dois. Por quê? Valença, antes mesmo do decreto estadual, a Prefeitura de Valença bloqueou a cidade. Foi até correu a notícia aqui e as pessoas ficaram, puxa, mas não vai passar, mas tem que passar também, né? Então, isso depois foi sendo ajustado lá, eles não queriam passar nada, fizeram barricada, foi uma coisa assim um pouco que você percebia que era por pânico, né? Que essa atitude estava sendo tomada, mas as coisas foram se ajustando. Então, eles tomaram essa medida. O primeiro caso, não os primeiros casos. Isso não foi possível a Gandu, né? Então, a situação de Gandu, nesse momento, me parece um pouco pior, né? E com tendências ainda a piorar mais, em relação à Valença, que me parece mais controlada. Agora, o que ocorre? Além disso, a gente pode dizer que Valença é uma cidade, um município, que tem indicadores muito melhores do que os indicadores de Gandu. Se a gente for olhar, né, tanto a densidade populacional é maior em Gandu, quanto a renda é menor em Gandu, né, a renda per capita do município, mas também a renda dos trabalhadores é menor em Gandu. Os índices educacionais também são menores em Gandu. O IDEB é menor em Gandu. E também o índice de saneamento. E aí a gente está vendo assim, uma certa confluência de fatores, né, que podem servir de agravantes para aquele município e, ao mesmo tempo, contrastante em relação a outros municípios, né, também do Baixo Sul. Dito isso, eu queria passar a olhar agora o interior, né, desses outros municípios, que são ou áreas realmente quase não densas, tem ainda uma população distribuída, são cidades pequenas, né, que fazem parte do Baixo Sul, mas que mesmo assim apresentaram casos. E por certas peculiaridades. Então, é um pouco nisso aí que a gente está querendo chegar. Para falar disso, eu gostaria de mencionar a situação de Cairu, a situação de Nilo Peçanha e a situação de Ituberá. Cairu ganhou as páginas dos jornais, né? Em razão de um fato. Cairu, ela é uma cidadezinha histórica que fica numa ilha, né? A disposição dela, ela é uma ilha. Para você chegar lá, só existe uma única estrada, você passa por duas pontes, né? Tem rio e tem maré, e aí então você seria uma área uma ilha. Cairu, além do bloqueio que Valença fez, Cairu fez o próprio bloqueio. Cairu, a estrada que chega a Cairu, ela parte de Nilo Peçanha. E na entrada entre Nilo Peçanha e a estrada de Cairu, eles instalaram a própria barreira. E até pessoas que chegaram lá, turistas, foram convidados a se retirar. Então, também tinham, né, toda uma postura, vamos dizer assim, da governança local
em isolar, tentar isolar, né, para justamente afastar as possibilidades de casos e de problemas. Mas aconteceu um fato curioso. Houve uma pessoa, uma idosa, que foi atendida em Valença, porque é o polo, né, onde tem os hospitais e a maior cobertura de estabelecimentos de saúde. E essa senhora veio a óbito. Ela era de Cairu, né, mas veio a óbito. Então, o corpo foi trasladado para o município de Cairu e, segundo se noticiou, a família recebeu orientações que deveria fazer o enterro com o caixão fechado. Mas a família abriu o caixão, né, e com isso, durante o velório, algumas pessoas foram contaminadas, e são esses os casos que daí derivam ainda, né? Então, Cairu hoje tem 4 casos, ou tem 10 casos ativos. O coeficiente de incidência é alto, porque é 1.400, é bastante alto, né? Mas não tão alto quanto Gandu, mas é mais alto do que Valença. E tem apenas 4 dias que não há novo caso. Então, pode ser que, né, ainda surja por aí alguma coisa. Hoje, já foram, com essa história, já se tem 27 casos, né, sendo que 10 casos são casos ativos, ou seja, com menos de 14 dias. Algo semelhante aconteceu recentemente em Ituberá. Ituberá era daqui dos municípios da cidade que tinha menos casos, tinha tido um caso, mas não era nem a contaminação não tinha se dado lá, ele aparecia nas estatísticas, mas em razão do lugar de origem do paciente, né? Mas a semana tem mais ou menos uns 10 dias em que aconteceu a mesma coisa em Cairu. Houve uma morte de pessoa de lá e o enterro foi feito com o caixão aberto. Quer dizer, não o enterro, mas o velório foi feito com o caixão aberto, né? E com isso, Ituberá passou a ter casos, também está com 4 casos ativos, né? E só tem um dia que não tem mais casos. Então, pode ser que surja daí. Recentemente, nós passávamos em Camamu e chegamos a registrar um enterro, né, que é tradicional nas cidades do interior. Esse corpo ele é levado pelas ruas da cidade, né, nas ruas da direção do cemitério, do local do enterro, e várias pessoas acompanhavam. Tinha mais ou menos entre umas 80 a 100 pessoas acompanhando. Mais da metade delas estava sem máscara. E nós registramos isso, até botei no grupo algumas imagens, né, umas fotografias. E aí depois eu fiquei atenta, eu fui olhar como é que estava a situação epidemiológica, né, lá em Camamu. E naquele dia, há 15 dias atrás, tinha acontecido casos novos, poucos. Tinha tido, acho que tinha poucos dias, na véspera tinha tido um caso novo. E era pouco ainda o número. Resultado, 15 dias depois, se tem agora 12 casos em Camamu. Sendo que eles são recentes. O último caso notificado há 2 dias atrás, então. E crescimento médio nos últimos 5 dias de 4%. Então, pode ser que aquele enterro, né, possa ter aí contribuído para essa situação de Camamu. Por último, eu queria citar a situação de Nilo Peçanha, porque também eu acho que é um pouco exemplar, né, serve de índice, que tem 4 casos, mas 2 deles se combinam com a história que a professora Andréa mencionou há pouco, de contaminação no próprio hospital. Então, foi um casal, a pessoa sofreu um acidente, eles são residentes de uma fazenda no município de Nilo,
foram atendidos no Hospital do Cacau, e lá, para fazer uma cirurgia de clavícula, por conta desse acidente, e lá eles se infectaram, né? Chegaram para cá, com poucos dias já estavam com os sintomas, mas foi exemplar a conduta do acompanhamento, né? Da equipe de epidemiologia e da equipe de saúde. Então, eles receberam os medicamentos em casa, eles foram à Valência fazer exames, mas eles foram com o carro da equipe, toda com os equipamentos, né, de segurança. Lá, eles tiveram contato com o mínimo, fecharam uma espécie de ala para que eles pudessem fazer os exames, né? Então, assim, foi bastante exemplar. No caso desses municípios que destoam porque as práticas culturais, vamos dizer assim, jogam a favor da Covid, né? Ao invés de jogarem a favor das pessoas. Então, se a gente tivesse fosse estabelecer um jogo, aí a gente diria, a gente tem a governança local com os bloqueios, a atuação das equipes de saúde jogam a favor, né, das pessoas, da saúde das pessoas aqui no município. Mas o que estaria jogando contra? A gente poderia dizer que as práticas culturais, que se associam também às questões educacionais, e depois eu vou fazer um momento somente para falar disso, elas jogariam contra as pessoas, a saúde das pessoas, jogariam a favor da Covid, né? Então, aí ficamos com essa interrogação. As práticas culturais, como o professor Gildásio também mencionou há pouco, quando a gente fala de comportamento social, a gente fala de hábitos, né? Então, as pessoas continuam repetindo aquelas ações, aquela tradição, né? São pontos que fixam o sujeito, né, numa história coletiva. Isso é importantíssimo, é claro, né? E a gente não pode dizer que sempre esses pontos fixos trabalham, quer dizer, esses pontos fixos trabalham ou contra ou a favor, a depender das circunstâncias, né? Como a gente está podendo ver agora. Mas, então, em que medida essas práticas culturais, elas poderiam ser revistas, não no sentido de serem abandonadas, mas no sentido de poderem ser revisitadas ou ressignificadas, ou repensadas, ou reavaliadas, para que a conduta, num certo momento, possa fazer diferença, né? Aí agora eu vou dar um corte aqui e vou contar uma história. Tem uma amiga francesa que ela tem uma parte da família em Camarões. E ela recentemente esteve lá em Camarões para um casamento e sofreu um acidente assim que chegou. Teve um machucado no punho e precisou ser atendida lá no hospital. Quando ela chegou e percebeu as circunstâncias do atendimento, ela ficou um pouco desesperada, porque disse assim, que não tinha luva, né, que as pessoas iam tocá-la, fazer qualquer coisa sem luva, que não tinha... a atadura era uma coisa que precisava ser enchida, assim. Ela ficou tão desesperada com aquilo que ela resolveu pegar o primeiro voo e voltou para a França para fazer esse atendimento médico. Quando foi agora recentemente, nós voltamos a conversar com ela e perguntamos, e aí, como está a situação lá em Camarões em relação, né, à Covid-19? Aí ela disse que estava tudo bem. E aí a gente se espanta um pouco, até porque a gente vê isso, mas a gente fica sempre achando que, no caso dos países africanos, de alguns países, ou ainda da Índia, que seja, que o que dificulta, na verdade, é que a situação poderia não estar tão bem, mas as subnotificações e tudo mais poderiam, né, estar impedindo essa visão mais clara da situação.
Mas aí ela disse que não, disse que as famílias, porque são muito unidas em clãs, né, ainda o hábitos, né, a tradição ainda é ter os clãs familiares como referência. Então, as famílias se fecharam, né? Sabiam por experiências passadas com a questão do ebola, com a questão de outras gripes, né, outros vírus, se fecharam nas suas grandes famílias e, com isso, conseguiram bons resultados. Então, isso acho que leva um pouco a gente a refletir que esses aspectos culturais, né, se com a experiência, né, ou com ações talvez de uma educação mais ampliada, que possa, né, mais abrangente, que possa levar os sujeitos, né, a reflexões, né, e a medidas também, a mudança de hábito, né, ele possa, em determinado momento, discernir. Não, essa é a minha tradição, é assim que eu procedo, é assim que eu faço. Então, quando tem um enterro, quando tem um morto, eu preciso ir render minha homenagem, né? Precisamos que ele levá-lo, conduzi-lo até aquele lugar, mas num momento de pandemia eu posso fazer diferente, né? Então a gente fica aí com essa reflexão. Como eu disse, é o início, a gente ainda está pensando um pouco em relação a isso. E que educação seria essa, né? Eu vou fazer um outro videozinho falando sobre esse aspecto da educação. Tá bem? Obrigada. Então, neste momento, nós agradecemos muito a professora Patrícia Galvão pelas suas análises maravilhosas e vamos passar aqui a palavra ao professor Gildásio Santana Júnior, da UESB, para que ele nos fale sobre a Covid na região de Vitória da Conquista. Bom dia, professor. Bom dia, Bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria parabenizar a CEIA por essa oportunidade, por essa rodada de reflexão, de entender o comportamento da expansão da Covid no Bahia. E gostaria também de agradecer o convite pela estar aqui discutindo com você. Queria saudar a professora Patrícia, a professora já fizemos alguns trabalhos juntos. Parabenizar também a professora Alicia, saudar o diretor de estudos, o professor Edgar e toda a equipe que está aí. Bom, o tema que foi colocado aqui para apresentar é justamente a situação da conquista. Certo? Vocês estão vendo a tela aí? Sim, estamos. Ok. Então, a situação de Vitória da Conquista, né? Eu trabalho aqui na UESB, no Departamento de Ciências Sociais Aplicadas, sou tutor do Programa de Estudos de Educação Tutorial em Economia e também membro do Programa de Indicadores Econômicos aqui da instituição. Pensar a região de Vitória da Conquista, o primeiro corte que eu dei foi justamente a partir do território de identidade sudeste baiano, onde a gente tem essas 24 cidades aí, onde a mais importante é Vitória da Conquista. Esse território aí. Quando a gente vê o mapa do território, a gente vai ver que Vitória da Conquista está cortada aí pela BR-116 e cruzando também pela rodovia Ilhéus-Bom Jesus da Lapa, que faz um grande entrocamento rodoviário. Vitória da Conquista, como todos nós sabemos, é a terceira cidade em população. Então, por si só, já é um locus de aglomeração, uma capital regional, que tem relevância para além desses territórios. Então, toda essa população tem Conquista como provedor dos seus serviços de média e alta complexidade, ligando a área de
educação, saúde, comércio e atividades administrativas. Aqui alguns dados de território, que é bastante conhecido para a gente, né? Colocando justamente a população do território, que está agora estimado mais ou menos em 741 mil, todo Vitória da Conquista e os outros 23 municípios. Alguns dados aí mostrando a dinâmica econômica, onde é basicamente serviço e serviço a partir da administração pública. E aí esse produto interno, vindo justamente dessa parte de comércio e serviço. É importante. Essa é a distribuição espacial dos casos que nós temos no boletim epidemiológico de ontem. O que está em amarelo é justamente cidades que têm mais de 14 dias que não tiveram a existência, não tiveram a existência de casos nesses 14 dias. Então, corroborando aí com a apresentação da professora Andréa, você vê que tem poucas cidades que têm. Não é necessariamente que não teve caso, mas que já tem algum tempo, ou seja, 14 dias, que não há registro de casos novos do Covid. Aí a gente vai aqui um dado importante, que é a rede hospitalar. Então, em Vitória da Conquista, nós temos 64 leitos de enfermaria e 50 leitos de UTI, que formam 114 leitos específicos destinados exclusivamente para o Covid, da rede SUS, certo? E até ontem, tinham 37 pacientes estavam internados, que eram oriundos de Vitória da Conquista, de Cândido Sales, Ribeirão do Largo, Poções, Caraíbas. Isso aqui está dentro do território de identidade do Sudoeste, mas você vai ter Brumado, Guanambi, Malhada de Pedras, que já é do território de identidade do Sertão Produtivo, Ituaçu, que é a Chapada Diamantina. Então, nós já estamos recebendo os pacientes de Jequié, Ipiaú, Itajibá e Jaguaquara. E também pacientes aí do extremo sul, como Eunápolis, já pessoas de Eunápolis chegando aqui. E tínhamos também ontem um paciente que acusou Covid em trânsito, que é de Osasco, São Paulo, e precisou ser internado. Então, veja que a rede hospitalar de Vitória da Conquista, ela não é só nem para a cidade, nem para o seu território. E como está tendo uma baixa frequência de casos aqui, ela está servindo para toda a região, seja a oeste, seja a leste. E aí, como a gente amplia isso, então a gente vai pegar aquela antiga definição do governo do estado da Bahia, da região sudoeste da Bahia, que você amplia bastante, incorpora aí o território do Sertão Produtivo, do Médio Rio de Contas e do Médio Sudoeste, que é da região de Tapetinga. E a gente vai ter a velha região Sudoeste, aí, colocando essas questões aí. Aqui é o mapa lá também do fluxo, como a gente está colocado isso. Então, aqui Ilhéus e Itabuna, já foi colocada a situação. Jequié e Ipiaú, uma situação extremamente complicada. E nós temos aqui Vitória da Conquista. Veja que o nosso redor não está no mesmo patamar que a região Cocaueira, a região sul e o Médio Rio de Conta está passando. A gente está indo uma situação melhor do que isso. Mas, dados os nossos fluxos, seja com Ilhéus e seja com Itabunas, é extremamente preocupante, porque cidades nessa região, nesse entorno aqui, que tem uma relação muito forte, você falou muito aí de Bicuí, Canaã, Poções, que possa ter uma relação muito forte, tanto com a região de Ilhéus e Itabunas e com Vitória da Conquista. Então, isso pode chegar a trazer uma linha de transmissão aqui para a região, com relação a isso. Aqui é o mapa dos fluxos, mostra a Vitória da Conquista também com essa questão dos seus fluxos, né? Polarizando, vem aqui até quase o oeste com Bom Jesus da Lapa, inclusive um dos casos que aconteceu em Bom Jesus da Lapa, na investigação epidemiológica, a pessoa contraiu o vírus aqui em Vitória da Conquista, era morador de Bom Jesus da Lapa, e é aqui que a gente está atendendo essa região de Eunápolis aqui. E essas pessoas já vêm vários pacientes daqui para colocar, para ser atendido aqui, que é a dinâmica da estrutura hospitalar da região, seja do sul, seja do sul, já não comporta mais. Aqui, Vitória da Conquista, representando justamente esse trocamento rodoviário, né? Sentido norte e sul, a Rio Bahia, e aqui, nesse sentido, a 265, que começa em Ilhéus e vai terminar lá em Bom Jesus da Lapa, com ramificações para outras regiões.
Os primeiros casos aqui vai ser em 22 de março, Brumado e Jequié. Agora, a Vitória da Conquista tem uma particularidade. Apesar de toda essa característica de entrocamento rodoviário, de provedor de serviço, de capital regional, ela demora muito a acontecer o primeiro caso. Isso só vai acontecer mesmo no dia 1º de abril, né? Isso é um caso sui generis que a gente ficou muito se perguntando o que é que estava acontecendo. Aqui são os casos dentro do território de entidade. São dados aí da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, que, como o André falou, não está batendo com os dados lá das prefeituras. Não observe aqui Conquista, que está com 286 casos, 5 óbitos. Depois você vem para Cândido do Sales, Encruzilhada, Piripá, Poções, Barra do Choça. E você tem poucos óbitos aqui na nossa região. Você tem 5 em Conquista, pelos dados aqui. Vamos ter aqui 1 em Mirante, 1 em Anagé. Tem outros que não estão confirmados nesse boletim, como teve Barra do Choça. Aqui a gente pode ver aqui os casos da CESAB com os casos da Prefeitura. Então, pelo último boletim epidemiológico da Prefeitura de Vitória da Conquista, em vez de 286 casos, são 313. O número de óbitos continua o mesmo. E isso acontece em outras cidades, essas divergências de dados. A Prefeitura acusa a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde diz que é responsabilidade da Prefeitura. O fato é que os dados, essas informações não estão se batendo. Aqui é a curva de crescimento dos casos, ele começa aqui só em 1º de abril e vai crescendo, e recentemente ele vai aumentando a incidência. Essa curva aqui, essa linha é 1º de junho, quando você teve a reabertura do comércio. Então, Conquista ficou muito tempo com o comércio fechado, com uma série de atividades, mas foi uma pressão muito forte dos comerciantes, com passeata, manifestação na porta da prefeitura, uma pressão social muito forte para abrir o comércio. Isso foi feito no dia 1º de junho, mas só que foi feito no pior momento, que é no momento de crescimento da incidência de casos. Esse número aqui a gente não pode debitar a abertura do comércio, mas denota que essa abertura foi feita justamente no momento menos aconselhado. Vamos ver agora, no decorrer do mês, as consequências disso. Essa abertura do comércio ela foi feita com muita aglomeração, no que pesa as lojas tomarem um certo cuidado, a Prefeitura estabeleceu um protocolo, ela foi feita com muita aglomeração, o Conselho Municipal de Saúde foi contra, a Ordem dos Advogados do Brasil, a seção de Vitória da Conquista, foi contra, mas prevaleceu essa ideia de que poderia se fazer isso. Foi estabelecido um protocolo, mas o que se viu, as imagens, e é uma aglomeração muito grande, o que nos causa bastante apreensão de como vai ser o comportamento de casos que está subindo constantemente. Aqui, eu comparei aqui Conquista com algumas outras cidades, então, com os dados da CESAB, você veja que Ilhéus está com 718, Itabuna com 1.287, Jequié com 555. Então, você tem uma situação bastante confortável em Conquista, preocupante porque é em expansão, mas confortável quando você compara com as cidades de Ilhéus, Itabuna e Jequié, sobretudo. Aí aqui tem esses boletins epidemiológicos que a gente trabalha aqui com a Prefeitura. Então, a gente vai deixando de lado as informações da CESAB e tentando pegar diretamente os dados da Prefeitura, porque eles parecem ser mais próximos da realidade. Você vai fazer certo. Agora, o que é que explica? Qual seria a explicação para a Conquista ter uma situação melhor? No que pesa a gente ter no entrocamento rodoviário, tem um aeroporto que tinha a linha de aviação de voo regular para São Paulo. O que é que faz com que essa cidade tenha tido um desenvolvimento mais lento, ter se prevenido um pouco com relação a isso? Aí a gente pode ter listado aqui as ações preventivas do governo do Estado, justamente nessa ideia de suspensão do transporte rodoviário.
isso foi feito. Então, diversas cidades da região teve o transporte rodoviário e alternativo proibido, com as rodoviárias fechadas. Então, isso a gente acredita que na linha daquela situação dos fluxos, isso interrompeu e conteve muito a situação. A gente observa que as prefeituras municipais tiveram uma atuação muito importante, porque na região foram, principalmente no primeiro mês, criadas barreiras sanitárias, fechamento do comércio, de feiras livres e um acompanhamento muito grande. E a população, no primeiro mês, aderiu bem ao isolamento social. Sobretudo aqui no Conquista, a questão do setor educacional. Então, nós temos aqui a Universidade Estadual do Sudoeste, nós temos um campus da Universidade Federal, temos um campus do IFBA, temos várias universidades particulares e escolas do ensino médio. Então, já no dia 20, essas escolas já não estavam funcionando, então esse fluxo de estudantes já diminuiu, e a gente acredita que essa ação, do ponto de vista do setor educacional, que faz uma movimentação muito grande, a universidade recebe quase 30 ônibus de estudantes diariamente, então quando você interrompe esse fluxo, você protegeu bastante essa situação. E logo depois que as atividades produtivas não essenciais também foram interrompidas ali no início de abril, então isso foi muito importante. Então, a atuação das prefeituras municipais foi importante com relação a isso. Quase todas as cidades do território colocaram essas barreiras sanitárias, fecharam o comércio e fizeram uma atuação muito grande nas feiras livres, porque as feiras livres tem que se tomar muito cuidado, porque cada dia da semana é uma feira livre em uma cidade. E aqueles feirantes, ele fica pulando de cidade em cidade. Então, quando você fecha a feira livre, você dificulta isso. Mesmo que você não fechar, você controlar, conter a presença de pessoas de outras cidades, controlar, verificar. Então, isso foi ações que a gente percebeu aqui em várias prefeituras daqui do território que fizeram essas atividades. Agora, qual é o grande, digamos assim, diferencial que se coloca como risco? Justamente o transporte clandestino. Então, a região aqui é a primeira região que chega quando você vem do sudoeste, então você está tendo uma presença muito grande. No que pese você ter até uma ação de fiscalização da Polícia Militar, do Governo do Estado, das prefeituras, mas são muitos carros que estão chegando e que vai passando e vai deixando. Então, esse é o grande risco, que é um grande vetor de contaminação para a questão dos territórios, que pode explicar o surgimento de determinadas cidades. Observe aí a questão da cidade de Jânio Quadros. Aqui no dia 18 de maio, ele tinha 22 casos notificados, não tinha caso confirmado, mas tinha 334 pessoas que chegaram de viagem. Chegaram de viagem, sobretudo, vindo da região sul e sudeste, e com ênfase mais em São Paulo. Então, quando chegou aqui no dia 20 de maio, já eram 350. E ontem, no boletim de ontem, já eram 495 pessoas. Então, se você, as prefeituras, não estiver atento a esse detalhe, essa chegada dos moradores pode ser um vetor de contaminação. E como eles estão vindo de uma zona do epicentro no Brasil, sobretudo São Paulo, então pode ser justamente isso. No caso aqui dessa prefeitura e de outras, está tendo um acompanhamento das pessoas que está tentando monitorar essas pessoas. Não é que as pessoas não possam vir para cá, dado que elas fecham lá, perdem emprego, não têm o que fazer, eles retornam para o seu seio familiar, mas a questão é acompanhar, ficar um período de quarentena, ser notificado. Então, essa prefeitura aqui que a gente tem observado, ao longo do período, ela tem observado e tem mapeado essa situação, e a gente vê claramente como o número sobe aí bastante, né? De 334 para 495. Então, à medida que, voltando para a questão da capacidade hospitalar, a gente vai ver que 64 leitos de enfermaria e 50 leitos de UTI. Ontem, você tinha os leitos clínicos, que são de enfermaria, com ocupação de 20,3%.
E os outros, sendo que 10% era de outros municípios e 9,4% de Vitória da Conquista. De UTI, 48% dos leitos estão sendo ocupados, sendo que 38% são de outros municípios e 10% aqui de Vitória da Conquista. Então, quais são os grandes riscos que a gente encontra, que a gente tem observado? Subnotificação, que também pode ter sido uma explicação para a Conquista não ter casos. As primeiras notificações de casos suspeitos já acontecem em fevereiro, mas a comprovação só vai acontecer mesmo em abril. Então, a falta de teste, um programa bastante insuficiente pode explicar esse fato. E os trabalhadores de saúde, os próprios membros do Conselho de Saúde têm reclamado muito que a quantidade de teste que está sendo aplicado não está sendo suficiente. Outra coisa, a triagem e o acompanhamento dos casos inadequados. Naquele primeiro momento de falta de testes, você só podia testar aquelas pessoas que estavam com sintomas bem aparentes da Covid. E, às vezes, você não faz uma triagem e acompanhamento dos casos disso. E isso pode explicar o porquê a gente teve poucos casos e também se coloca como um grande fator de risco. Caso isso não seja bem feito, isso pode gerar um crescimento muito grande. Outro risco é a reabertura das atividades produtivas. Então, várias cidades da região estão retomando suas atividades produtivas, e isso pode fazer com que o contágio e a contaminação cresça bastante com relação a isso. E com essas retomadas das atividades produtivas, vem com ela também a retomada do fluxo socioprodutivo na região. Então, a situação que estava mais ou menos sob controle com relação a isso, pode vir se complicar justamente com essas retomadas, e retomada justamente no momento crescente. Essa questão de chegada de pessoas do Sudeste, sobretudo de São Paulo, como a gente explicou isso, e uma rede hospitalar limitada, porque ela tem que atender aí a talvez 80 municípios, uma população de quase 2 milhões de pessoas. E a quantidade de leitos exclusivos para Covid para essa população ainda é bastante limitada. Então, se você tem que pode crescer dos casos e essa rede hospitalar fica no quadro que está no número que está, isso pode trazer problemas lá para frente. Então, é uma situação bastante complicada que a gente tem que verificar com relação a isso. Ok? Então, essas são as questões que eu coloco inicialmente para explicar por que a Vitória da Conquista ela tem uma situação melhor do que outras regiões e quais são os grandes riscos que ela tem que enfrentar para fazer isso. Então, é isso aí. Eu deixo aí para vocês agora e fico aberto para a gente debater isso na sessão de perguntas. Obrigado. Muito obrigado, professor Judásio. Nós agradecemos a sua contribuição, que intersecciona em vários aspectos com as falas das professoras Andréa e Patrícia. Então, a sua fala ela intersecciona com relação à rede de cidades, aos serviços e fluxos relacionados à saúde e à economia, a questão de ser uma doença eminentemente urbana, né, entre aspas, que gosta de aglomeração, e falaram sobre a atuação também do poder público, né? Então, assim, a gente agradece muito as contribuições de vocês, né? Esse olhar das pesquisadoras e pesquisadores enriquece muito as nossas abordagens e o que nós estamos amadurecendo com relação a este problema de escala global e que reflete também de forma local e regional. Antes de passar a palavra à professora Goretti, porque ela precisa fazer algumas ponderações relacionadas à segunda rodada, já que houve um problema de conexão e eu quero fazer uma pergunta a ela que ficou pendente e pedir as análises, eu já vou deixar suspensa uma pergunta a vocês três, da minha parte, a professora Andréa, a Patrícia e a professora Judásio, que é como vocês veem a influência do fator educação. Educação numa dimensão tanto formal quanto informal, né? Educação no sentido lato. Como vocês veem a influência do fator educação aí na região de vocês, relacionado este fator à pandemia, certo? É uma pergunta minha. Então, neste momento, eu quero passar a palavra à professora Goretti, porque foi feita uma pergunta na segunda rodada relacionada a como que se vê a atuação das universidades, né,
neste processo da pandemia, de que forma elas vêm contribuindo. E passo a palavra para que ela possa falar em cerca de 5 minutos ou um pouco mais sobre isso e também fazer as suas considerações finais a respeito da segunda rodada. Bom dia, estão me ouvindo? Estamos. Só sua câmera que eu acho que não está ativada, professora. A câmera agora está ativada, professor Enésio? Está, professora. Está. Pode falar. Bem, em primeiro lugar, saudar todos nessa mesa pelas colocações de ponderações na análise da Covid-19 em suas respectivas regiões. Bem, com relação ao professor Enésio, obrigado pelas ações da que na última. Bem, dadas essas ponderações de a provocação do papel da educação, seja ela formal ou não formal, no caso da expansão da Covid-19, em especial em Caetité e Guanabi, na qual toca nosso projeto de pesquisa, eu gostaria de ressaltar que considera esse fator, na perspectiva formal e informal, muito importante, e que ela, sim, acaba sendo um elemento significativo de uma forma de combate à pandemia. Quanto mais esclarecimentos que se tem sobre as ações de higiene, como evitar, a gente observa que a ação disso é significativa para se evitar o contágio de contato, que é um dos que a própria condição humana acaba levando pela sua condição de aglomeração, como foi sinalizado até mesmo pela própria Organização da Saúde e todas as experiências que a gente está observando. Bem, no tocante especificamente a Caetité, o papel da universidade de nível superior na educação formal, eu gostaria de dar um destaque especial ao papel da UNEB, que já foi provocado aqui em outros momentos, que tanto a gente observa que a UNEB, pela sua natureza popular, inclusiva, extensionista e, sobretudo, pelo seu papel diferenciado de capilarização no território da Bahia, a gente tem uma inserção da UNEB significativa em todos os territórios. Portanto, a sua ação do ponto de vista da educação, na orientação, ela é expressiva. E eu gostaria de destacar, sobretudo, o papel do edital 030/2020, que trata de ações extensionistas de maneira remota, que o magnífico reitor, através da sua ação com a PROEX, lançou em abril, onde já teve seleção, e a gente já tem projetos de extensão implementados na sua totalidade, são 60 projetos vinculados à área de tecnologia, saúde e educação. Desses 60 projetos, a UNEB de Caetité, em especial, junto com a de Guanabi, nós temos em torno de 8 projetos em ação. Esses projetos, no caso de Guanabi, voltado à área de saúde, e no caso de Caetité, a gente focou muito mais na área de tecnologia e educação. Esses projetos, quando associados à tecnologia e educação, nós utilizamos a ferramenta tecnológica para criar canais, veículos de comunicação, de orientação, esclarecimentos, canais de plantão voltado para orientar a população sobre como se comportar para evitar o contágio e a contaminação com a Covid-19. Então, eu acredito que essas ações tenham um papel significativo, visto que, no caso, no nosso território de identidade, Caetité e Guanabi, elas têm um raio de polarização dos municípios, dos nossos alunos, que fazem uma migração pendular todos os dias para assistirem aula. Então, embora a gente esteja em suspenso, nós temos contato direto através das mídias sociais com os nossos alunos, grupos específicos, para cuidar desses alunos do ponto de vista de ações quanto à saúde mental, com alguns professores técnicos que são da área de psicologia, que acabam dando esse suporte. No que toca à educação, a gente também faz isso. E nós temos ainda a rede colaborativa de forma colegiada, na qual nós temos fundos de ações que estamos tentando dar conta e orientar e dar assistência mesmo do ponto de vista de kit de higiene, máscara, para poder se prevenir a esses nossos alunos que têm essa rede e à comunidade de Caetité e Guanabi de uma forma mais geral. Observamos ainda que nós temos outras ações bem pontuais, que são ações de pessoas dentro de uma rede colaborativa de forma informal, mas que acaba somando e agindo nessa questão assistencialista, sobretudo
pobre e vulnerável à pobreza. Essas ações são com doações de máscara, kit de higiene, cestas básicas, aliado à forma de como a universidade pode chegar de forma significativa para a gente evitar diminuir o contágio e, consequentemente, através de ações educativas, esclarecer o máximo possível com esse inimigo que é invisível e que, atrelado a isso aí, nós temos ainda um outro inimigo, que são as fake news, que são a somada de forma negativamente para que a gente tenha um cenário ainda pior diante desse caos. Então, acredito que a educação, sim, é um caminho, a educação é um processo longo, é um processo que não se dá de imediato, é informação sim, mas quando ela precisa ser transformada em conhecimento, ela precisa de um tempo para esclarecimento, amadurecimento e a tomada de consciência. Então, o caminho, no primeiro momento, eu vejo que a educação atrelada aos hábitos de saúde é uma grande ferramenta para a gente combater, sim, sem dúvida nenhuma. Finalizo aqui a provocação, mas claro que tem outras, a questão do papel da educação e das instituições de nível superior, como é agir em especial. Eu gostaria de registrar o papel da UNEB nesse sentido e acrescentar que Guanabara-Catité também está em parceria com a privada Percebemos aí um pequeno problema de conexão com a professora Goretti, né? Professora, houve um pequeno problema de conexão. Houve um pequeno problema, só agora no final. Está me ouvindo? Só agora no finalzinho houve um pequeno corte. Se você puder repetir só essa última ponderação, a gente agradece. Só houve um pequeno corte. Bem, retomando a palavra, eu estava e a ação das instituições de nível superior é extremamente importante. Ela, assim, seja ela vulnerável, porque é a educação que vai transformar a informação, de fato, na conscientização necessária, que é um processo longo e gradual. Reafirmo essa questão, agradeço a sua permissão da minha fala, fazendo as minhas ponderações, que no momento não foi possível. E agradecer à equipe da SEI, a mesa a qual eu fiz parte, coordenada pelo professor Davi e professor Jean. A eles eu agradeço, em especial ao senhor professor Enésio, à equipe da SEI, e a agradecer e parabenizar as ponderações feitas pelos os colegas da UNEB, da UESB e UESC. Viu? Muito obrigada e me coloco também para qualquer esclarecimento a posteriori. Um bom dia. Nós agradecemos. Conseguiu ter conexão? Conseguimos. Nós agradecemos muito, professora Goretti, e corroboramos também a sua visão com relação à importância das instituições de ensino nesse momento. E aí, eu já deixo esclarecido que eu vou fazer essa mesma pergunta aos debatedores da mesa de hoje. Como é que eles veem a função do fator educação na sua dimensão formal e informal com relação à pandemia? E já esclareço que, após os professores responderem a esta pergunta minha, em até no máximo 5 minutos cada, eu passo a palavra a quem está nessa sala, né, conosco aqui, a gente saúda quem está presente aqui no debate, que pode também formular pergunta e para ser respondida também de maneira muito objetiva. Então, eu passo a palavra aos debatedores, né, começando pela professora Andréa, para que ela diga, na sua visão, como esse fator educação, como ela vê que esse fator educação, formal e informal, teria influência com relação à pandemia. Ao que tudo indica, houve algum problema também de conexão com a professora Andréa. E eu passo a palavra... Não houve problema de conexão, não. Eu tinha esquecido de ligar aqui o microfone, me perdoe, viu? Professora, tranquilo. Então, na sua visão, com relação à sua região, esse fator é preponderante? Eu acho, Enésio, que a educação, de forma geral, ela está enfrentando um grande desafio nesse momento, né? O momento em que as instituições de ensino superior, de ensino médio, elas não estão exatamente lidando com esse problema da pandemia com muita facilidade. Existe um grande problema das instituições de ensino superior e ensino médio para lidar com esse problema. Aliás, ninguém imaginava isso, né? Então, eu acho que
as universidades, em especial, elas vão ter que se adequar a essa nova realidade em algum momento, estão tentando se adequar, tanto as universidades estaduais como federais, mas não é um processo fácil, não é um processo fácil. Então, eu acho que a universidade ela tem um papel, sim, muito importante em vários aspectos, tanto no aspecto da divulgação das informações, né? Isso, obviamente, as universidades, como você está vendo agora, estão fazendo vários boletins de informativos, informações pontuais, mas é um fórum de discussão. A universidade ela é um fórum de discussão dessa realidade toda que a gente está vivendo, e eu acho que ela vai ter que se adequar seriamente a essa nova realidade. Então, eu vejo dessa forma, como um espaço provocativo. A universidade ela tem esse papel fundamental como um espaço provocativo, de discussão permanente. Acho que a tela sumiu. Alguma coisa aqui, Anésio? Não sei se vocês estão me escutando. Estão me escutando? Estamos perfeitamente, Né? bem escutando. Então, ela é um espaço, sem dúvida nenhuma, provocativo dessas discussões que devem se estabelecer dentro do espaço da universidade. Agora, ela, de fato, vai precisar se adequar, né, o mais rápido possível a essa nova realidade. Né? E aí, esse que é o caminho que a gente está vivenciando agora, um caminho das aulas online, das aulas virtuais, né? Professora, e como você vê o fato educação do ponto de vista da própria região, ou seja, não analisando somente o papel da universidade, mas como o fator educação das pessoas da sua região teria uma influência em estar propagando mais ou menos, entendeu? Mais ou menos assim. Como a educação formal e informal impacta no nível das relações? Bom, aqui a universidade ela tem um papel muito importante, porque eu não sei se você sabe, Enésio, a UESC ela abarca, ela tem uma área de abrangência muito grande. Muito Eu grande. sou graduado em Direito por aí, pela UESC. Pela UESC? Eu não sabia, não. Então, ela tem uma área de influência muito grande. Então, ela abarca ali os fluxos de saúde, você também tem os fluxos de educação. Né? A influência da UESC regionalmente, ela tem um impacto muito grande. Né? Então, a ação da UESC, como a UESC está fazendo várias ações nesse momento. Né? Os departamentos estão trabalhando com várias ações distintas. Então, certamente, uma universidade que tem um papel relevante regionalmente, ela vai impactar regionalmente, isso não tem a menor dúvida. Né? Então, a UESC ela desempenha esse papel fundamental, como é que eu falei para vocês, como um processo de discussão, fórum de discussão, precisa ter uma intervenção direta na comunidade, eu acho que precisa ser feito isso, e eu acho que a UESC está começando a debater essas questões regionalmente, isso precisa ter, então não basta apenas a gente ter uma discussão formal, a gente precisa ter uma intervenção direta também na comunidade, uma ação na comunidade, né? Eu vejo dessa forma. E o papel da UESC ela é relevante demais. Professora, e o nível da educação, no geral, das pessoas, enquanto aderirem ou não ao isolamento social? Porque eu estou falando não só do papel da universidade. Sim, a minha pergunta primeira foi pensando assim, como o fator educação está, na sua visão, influenciando a região a aderir ou não, entendeu? É nesse sentido da prevenção, né? Sim. Bom, aqui as pessoas não estão aderindo ao isolamento social como deveriam, né? Eu acho que as pessoas ainda não perceberam, mesmo não perceberam a relevância, a importância que é o processo que nós estamos passando. Então, eu vejo isso muito grave, né, aqui. Então, tanto em Itabuna quanto em Ilhéus, as pessoas parece que não se conscientizaram ainda dessa relevância social, dessa relevância com relação à propagação da Covid. E eu acho que é preciso, sim, que haja um reconhecimento, que haja uma percepção melhor das pessoas com relação a essa propagação. Não estamos tendo isso. É muito comum, Enésio, a gente ver na rua, né, um aglomerado muito grande de pessoas. Outro dia estava passando na praia, e tem as pessoas jogando futebol na praia, né? Então, assim, essa ignorância que eu vou dizer, então isso aí não é educação, para mim é ignorância dessas pessoas aí fora, né? E parece que nada está acontecendo, parece que as coisas estão funcionando normalmente, parece que estão passando férias. Então, a gente tem essa questão da educação das pessoas, de fato, dessa perspectiva que você falou, que eu tinha entendido
né? E realmente é preciso alertar com relação a isso daí, né? Não estamos tendo um isolamento social satisfatório, as pessoas parecem que estão brincando, as pessoas parecem que estão curtindo uma praia, que estão curtindo sair. Quando o comércio abriu aqui, né? O que aconteceu? As pessoas foram em peso passear no comércio. Tá? Então, a educação aqui é muito complicada sobre esse aspecto, né? A ignorância é muito grande. Então, eu vejo isso como um fator complicador, muito complicador para a Covid aqui na nossa região, essa questão da educação das pessoas aqui. Isso realmente é um fato, né? Ok, E a professora, obrigado. foi com relação ao papel da universidade. Ok, professora, obrigado pelo seu olhar com relação a isso. Eu passo a palavra à professora Patrícia Galvão, para que ela possa também falar, na ótica dela, como a educação formal e informal teria ou não peso, né, com relação à região do Baixo Sul. Agora, como nós sabemos que a professora Patrícia está com problema de conexão, e eu fiz a palavra para haver a edição do vídeo, ela respondeu oportunamente, eu passo a palavra para o professor Gildásio, para que ele possa falar na sua ótica como a educação formal e informal, enquanto nível educacional em geral, a influência da educação na região em Vitória da Conquista pode estar contribuindo ou não para o mais ou menos isolamento, maior ou menor, e a adesão ou não, ou o crescimento da pandemia. Bem, a questão da educação é fundamental. À medida que você tem mais conhecimento, à medida que você tem mais instrumentos e meios para você refletir e interpretar as informações, isso vai ser muito importante do ponto de vista de você entender a doença, entender o risco e ter uma postura que possa contribuir para atenuar os efeitos da Covid. Então, aqui em Conquista, eu acho que isso é muito importante com relação a isso. De uma forma geral, você tem isso. Então, você vai ter, logo depois que se consensuou que o uso de máscara era uma coisa importante, então você começou a perceber o uso da máscara, ou depois um decreto municipal, onde você já tinha uma frequência muito grande de uso da máscara. A questão da higiene pessoal está muito ligada com a questão dessa questão das informações com relação a isso. Seja nos estratos mais, com uma escolaridade maior, e com a população, porque isso também se dissemina, né? E você tem um grupo que tem as informações, que tem as questões com relação de como tratar isso, então isso vai passando para a sociedade. Mas essa questão da escolaridade, da educação formal e informal, ela não pode ser vista simplesmente de uma maneira isolada. Porque, nesse caso, na conjuntura do Brasil, nós temos o quê? Uma questão político-ideológica atravessando isso, que é a questão justamente da posição do presidente, que tenta sabotar o isolamento social, não compreende, não admite a gravidade da doença, chama de gripezinha. Daí você vai ter pessoas que têm educação, têm informação, porém, por um engajamento político ideológico, acaba tendo um comportamento que possa vir propagar a doença. Então, eu acho que essa questão da educação é fundamental, certo? De uma maneira geral, mas ela tem que ser analisada juntamente com essa dimensão política ideológica, porque nessa questão política ideológica, tem pessoas que foram para a rua fazer aglomerações, carreatas, manifestações, e isso é um contrassenso no momento que você tem uma pandemia. Então, aqui, de uma maneira geral, as pessoas têm informação, a gente pode perceber na utilização dos equipamentos de proteção social, os EPI, individuais, os EPIs, utilizando o álcool gel, utilizando as pias que são disponibilizadas nos diversos estabelecimentos com relação ao comércio essencial, mas tem esse fator político ideológico. As pessoas, por um posicionamento político ideológico, deixam de lado as informações que se tem. Então, ela é fundamental, daí a importância de você levar isso para as periferias, levar essa questão para a zona rural, para locais mais distantes, disseminar essas práticas de uso do EPI, de comportamento, porque a grande questão da Covid não é nem você ter uma questão de um remédio. Dada a situação de que você não está, no curto prazo, uma vacina, um tratamento, a gente vai ter que ter uma mudança de hábito. Então, a gente não é simplesmente ter pessoas de grupo de risco, vai ser um comportamento de risco.
E para você ter um comportamento saudável que possa fazer isso, ele é importante você ter conhecimento, você saber acessar conhecimento, checar, separar o que é notícia verdadeira e o que é fake news. Só que, dado essa situação que a gente está politicamente, esse conhecimento, essa capacidade está sendo atravessada por uma questão política e ideológica. Então, um fator que desestabiliza isso, de uma certa forma, anula a questão da escolaridade, do conhecimento, é justamente o fator ideológico. Mas a gente tem que continuar fazendo esse bom combate para que as pessoas comecem a assumir um comportamento seguro, que vai ser da agora para frente, porque, numa perspectiva mais rápida, a vacina só daqui a um ano. Então, nesse período, seja nas poucas vezes que você possa sair do isolamento social ou num período de retomada, faz-se necessário todo um comportamento de uso de máscara, de lavar as mãos, de você não entrar com calçado dentro de casa, de não fazer aglomeração. Então, isso é importante. Então, precisa da escolaridade, precisa da educação e desse comportamento, digamos assim, questão política e ideológica que está atrapalhando nos dias de hoje. Ok, obrigado, professor Gildásio. Agora eu passo a palavra a quem esteja aqui na sala, que queira formular alguma pergunta, e peço que, antes de formular a pergunta, quem não estiver falando, mantenha o seu áudio desligado para evitar os ruídos que às vezes nós ouvimos nessas gravações, né? Apenas desligar o áudio. Mas quem for falar, formular a pergunta, ativar a função áudio e ativar também a câmera para que a gente possa ver quem queira fazer alguma pergunta aos debatedores aqui. Enésio, posso Oi, fazer Edgar. uma questão? Lógico. Bom, primeiro, parabenizar a Gildásio, a Andréa e a professora Patrícia também, que está fazendo uma fala muito legal para nós. A professora Gorete também falou aqui. Gorete também, Gorete já temos uma mesa anterior que a gente já conversou muito, né? Mas eu queria fazer um raciocínio e gostaria de pedir a Andréa e a Gildásio, principalmente os dois, Patrícia também, se quiser, e a professora Gorete, mas é o seguinte, nós temos a questão da ampliação, da expansão da contaminação regional, que André colocou muito claramente como esse ciclo começa em Ilhéus e Itabuna e como o segundo ciclo que ela chamou, não sei se o nome que André deu foi ciclo, mas é como se fosse um segundo momento, está crescendo mais na periferia de Ilhéus e Itabuna, ou seja, nos municípios vizinhos, mais do que na própria Ilhéus e Itabuna. Como nós temos uma tendência... Bom, esse mesmo raciocínio eu vou fazer para a Vitória da Conquista, né? Porque Gildásio mostrou muito claramente como essa contaminação ela começa a crescer nas regiões próximas à Vitória da Conquista, entendeu? Onde vocês identificaram aí 700 a 800 mil pessoas, né, que são relacionados ao polo Vitória da Conquista. E, no caso de Vitória da Conquista, está vindo muita gente de fora, do sul do país. Chegou um dia aí que eu fiquei assustado aqui, 495 pessoas num dia chegando do sul do país. Aí a pergunta nós podemos ter uma capacidade, uma potencialidade para essa expansão da pandemia muito grande, porque no momento em que a periferia da região sul, ela cresce e você abre o comércio de Ilhéus e Itabuna, etc., quando voltar, isso volta com muita força, tanto para Ilhéus e Itabuna como para o resto da região. Então, a sensação que eu tenho é que, no retorno,
tanto lá da região do Cacau como na região de Vitória da Conquista, pode acontecer uma terceira fase que seja assim, uma fase total, uma fase que você praticamente nem faça mais distinção o que é centro, município polarizador, e o que é periferia. Pode ter uma capacidade de potencializar esse vírus de uma forma muito forte. Era isso. Pode começar, professora André. Edgar, eu acho que a gente está passando agora para a fase de interiorização da Covid, né? E eu acho que nós temos, na Bahia, alguns polos regionais. A gente tem que ficar muito atento com esses polos regionais, né? Então, Vitória da Conquista agora, que não está com esses casos todos, eu fico meio preocupada com Vitória da Conquista, assim também como o Extremo Sul. Então, professora, sua câmera está desligada, sua câmera. Me perdoe. Tranquilo. Então, eu acho que essa onda, dessa potencialidade que você está falando, pode vir sim a acontecer, ninguém sabe, mas eu acho que antes disso a gente vai ter assim, a doença adentrando mais pela Bahia, adentrando mais nesses polos regionais, tendo um espraiamento por esses polos regionais, não só a Vitória da Conquista, mas Barreiras também é um outro polo importante, o Extremo Sul é outro polo importante. Então, eu vejo nesse momento como a Covid sendo muito, adentrando nesses polos e propagando ao redor desses polos. Talvez, no terceiro momento, aconteça isso. Parece que a gente depois não vai conseguir mais visualizar isso. Está tudo tão espraiado, vai estar tudo tão espraiado na Bahia como um todo, que vai ser complicado, de fato, né? Mas eu vejo, nesse momento que eu consigo visualizar, Edgar, essas ondas indo cada vez mais para o interior e tomando mais força nesses polos onde você tem um arranjo populacional maior, onde você tem uma densidade demográfica maior, né? E os municípios menores, que eles são os últimos a serem afetados no interior, eles chegam, por exemplo, no pico deles, tomara que o pico deles seja exatamente quanto os centros de referências já estejam diminuindo a quantidade de Covid para poder atender esse pessoal, esses centros menores. Mas, a meu ver, esse processo de interiorização da Covid, nesse momento, ela vai muito preocupante com esses polos regionais, agora, que eu falei que tem as redes, né? Agora, futuramente eu concordo, eu acho que a gente pode ver uma potencialidade dessa Covid e esse espraiamento que a gente não consiga nem visualizar muito essa dinâmica, né? Eu acho que é por aí, Edgar. Professor Gildásio, como é que você pensa essa questão posta por Edgar? Bem, eu acho que o movimento do vírus vai ser justamente esse. Agora, a gente vai pensar que a gente pode interceptá-lo. E aí eu acho que nesse movimento do interior a gente tem uma vantagem. Qual é a vantagem? São cidades pequenas que, se você tiver as unidades básicas de saúde bem treinadas, fazendo essa fiscalização, uma coisa que o pessoal lá do Comitê do Consórcio Nordeste, do Comitê Científico, fala das brigadas, fica interessante de você combater com relação a isso. Então, esse exemplo de que você tem um controle da quantidade de pessoas que chegam, você monitora, que você estabelece uma quarentena, então eu acho que esse é um grande sinal, né? Uma grande perspectiva de que a gente pode controlar. Ao abrir, você vai ter grandes aglomerações a partir das cidades polos. Agora, esse controle você pode fazer nas cidades pequenas. Eu tenho acompanhado algumas cidades que têm sido feito isso bastante criterioso. E justamente naqueles lugares onde a Secretaria de Saúde tem um envolvimento com a sociedade civil, tem um respaldo, ela tem conseguido fazer isso, ou seja, monitorar, saber as pessoas que chegam, se está assim, verificando isso. Se isso acontece nas pequenas cidades, a gente pode trazer isso para as periferias. E aí o caminho seria justamente você ampliar e fortalecer as unidades básicas de saúde e em vez de você estar esperando o vírus, que vai fazer justamente esse movimento, você tem essas equipes para fazer esse controle. Aí a grande preocupação nas grandes cidades, porque na grande cidade você não tem esse sentido de comunidade,
você não tem essa referência, as equipes não são bem estruturadas, e aí a gente pode perder com relação a isso. Por incrível que pareça, parece um paradoxo, que talvez uma cidade pequena, que esteja bastante monitorada, que não tenha hospital, que não tenha uma saúde tão complexa, ela possa estar mais organizada e mais capaz se ela estiver atenta para fazer esse serviço. E eu tenho observado isso em algumas prefeituras que têm feito um trabalho muito interessante. Então, para conter esse fluxo das periferias, a gente teria que fortalecer as equipes e criar na sociedade civil, chamá-las para participar desse trabalho de identificação, de contenção, de exigir um comportamento seguro das pessoas com relação a isso. Eu acho que é a luz no fim do túnel para a gente conter esse movimento que o professor Edgar coloca. Que você vai fazer a aglomeração, como ele tem uma fácil disseminação, você vai fazer com relação a isso. A grande questão é, teremos tempo para fazer isso? Teremos tempo de engajamento para fazer isso? Em que medida as questões políticas e ideológicas não vão atrapalhar? Outro complicador que eu vejo no interior, na periferia, é que esse ano é ano de eleição. E quem faz trabalho de campo sabe que os anos de eleição, à medida que se aproxima da eleição, fica muito complicado você fazer um trabalho nas sociedades. Esse é um grande complicador, porque, via de regra, as ações agora passam a ser interpretadas se você está ajudando o candidato A, o candidato B. Então, isso passa a ser um complicador. Mas eu vejo esse problema que o professor Edgar coloca, mas também vejo uma possível solução. Seria você não esperar o vírus, mas a partir de uma organização comunitária, de equipes de atenção básica, de rastreamento, de controle social, você poder brecar essa situação. Eu vejo por aí. Tá ok, professor Gildas, muito obrigado. Infelizmente, por conta do tempo, né, na verdade, a nossa atividade de hoje, a rodada, já extrapolou até o tempo previsto para as rodadas, né? Infelizmente, nós não teremos como continuar debatendo aqui agora, mas, assim, eu quero ressaltar que, em nome da diretora-geral da SEI, do nosso diretor de estudos e de todas as demais diretorias também da instituição, nós ficamos, assim, muito contemplados e felizes com as abordagens da professora Andréa, Patrícia, Gildásio, assim como das e dos outros pesquisadoras e pesquisadores das universidades que estão participando destas rodadas. Ocorrerão outras rodadas e a gente só tem a confirmar, agradecer realmente que esse trabalho é muito rico, porque os olhares de vocês vão para muito além do quant. É um olhar, sobretudo, qualitativo para entender processos, possibilidades, tendências. E isso com relação a um problema grave, que é uma pandemia vivenciada por nós hoje, é algo muito relevante. Então, nós parabenizamos a participação de vocês, agradecemos dessa rede que já se forma espontaneamente de professoras e professoras que estão participando conosco das rodadas. E, em nome da SEI e da Direste, nós agradecemos e desejamos um bom dia a todas e todos e até a próxima rodada. Eu queria agradecer essa participação, Enésio, agradecer também ao professor Edgar por essa participação, viu? E semana que vem nós teremos outras rodadas, não é, Enésio? Sim, teremos. Já temos uma agendada. Com outros temas. Isso. O temário geral é o mesmo, que é a expansão da Covid no estado da Bahia, e as pesquisadoras e pesquisadores vão dando o seu olhar para a sua região. Muito obrigado, professora Andréa. Muito obrigado, professor Gildas. Obrigado, eu acho que vocês estão parabéns, estão fazendo um trabalho super importante, inclusive fazendo com que pesquisadores, professores das universidades do interior possam se conectar, possam estabelecer redes. Então, um trabalho que vai ficar um legado muito grande para além das questões de pensar e refletir o Covid, né? Então, um trabalho que a diretoria de pesquisa da CIFE está estabelecendo aqui vai deixar um legado que é estabelecer linhas e elos de contato entre esses pesquisadores que estão espraiados aí nesses 417 municípios, nessas universidades estaduais e outros centros de pesquisa que estavam dispersos por diversos motivos. Então, eu agradeço, parabenizo e fico sempre à disposição e ao comando de vocês. Tá ok. Muito obrigado, gente. Bom dia. Bom dia a todos e todas.